Boa tarde, meus queridos alunos. Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre o gênero artigo de opinião. Então, o que é um artigo de opinião? Nós sabemos que os gêneros textuais são estruturas socialmente reconhecidas com que se compõem os textos orais ou escritos e se referem às diferentes formas de expressão textual. Então, esse artigo de opinião é um texto jornalístico de caráter essencialmente argumentativo, onde o autor expõe claramente a sua opinião e seus argumentos. Possui condições de fazer com que o interlocutor acredite no que ele diz. Então, é um texto dissertativo, só que expõe a opinião de quem? Do escritor, do dissertador. O autor do artigo de opinião geralmente tem a intenção de convencer os seus interlocutores e, para isso, precisa apresentar bons argumentos. A finalidade do artigo de opinião é a exposição do ponto de vista sobre um determinado assunto. Então, tem a questão polêmica, o assunto, e que o argumentador ele vai dar o seu ponto de vista, ele vai argumentar, ou seja, de forma que ele apresenta a sua opinião sobre aquele determinado assunto. Então, as principais características do artigo de opinião são título do texto, geralmente polêmico ou provocador, exposição de uma ideia ou ponto de vista sobre determinado assunto, e ele, como eu falei, é um texto dissertativo, e por ser dissertativo, ele apresenta-se em 3 partes. A introdução, desenvolvimento e a conclusão. Então, exposição, interpretação e opinião. Possui um parágrafo introdutório no qual os elementos principais da ideia são apresentados, que é aí onde a gente tem a introdução. Tem o desenvolvimento, no qual são expostos os argumentos em defesa de um ponto de vista a ser defendido, que é onde a pessoa vai argumentar, vai usar dos tipos de argumentos, se é por citação, se é por referências, se é citação de exemplos, citações diretas, indiretas. Então, existem os tipos de argumentos. Então, nessa parte, a pessoa vai o quê? Vai argumentar, vai defender o seu ponto de vista. E tem a conclusão, que é onde vai finalizar o texto. Ocorre o fechamento das ideias discutidas ao longo do texto. Então, você vai à conclusão, geralmente ela é do tipo ou sugestiva, ou síntese. Sugestiva é quando você vai dar ideias de soluções que podem ser feitas para que possa reverter essa situação, o problema. E a sintética, a conclusão sintética, é uma síntese daquilo que você abordou anteriormente lá no desenvolvimento. Então, predomina os verbos no tempo presente, utiliza de uma linguagem objetiva na terceira pessoa, ou, no caso, como é o artigo de opinião, você pode também trazer para a primeira pessoa, ou seja, a linguagem subjetiva. Deve oferecer a linguagem padrão, devendo-se evitar as marcas utilizadas na oralidade. Então, a gente escreve o português padrão e evita de se usar essas palavras que nós usamos, os recursos que nós usamos na oralidade. Então, você tem que ser claro, objetivo. Além das principais características de um artigo de opinião, existem também os procedimentos argumentativos, dos quais o autor pode utilizar-se para alcançar o objetivo de convencer o leitor. Então, conheça algum desses procedimentos. Então, o artigo de opinião, assim como os textos dissertativos, nós temos que convencer o leitor,
daquela ideia que a gente está defendendo, que nós estamos defendendo, nós temos que organizar de forma que seja convincente, em que você vai convencer quem está lendo o seu texto de que o que você está falando é verdadeiro, tem embasamento. Então, aí devemos também estabelecer uma relação de causa e consequência, comparar épocas e lugares, construção antecipada de contra-argumentos, ao antecipar uma possível crítica dos leitores. Lembre-se que também, por ser motivo, é muito importante que, ao escrever, o autor saiba a qual público o texto se destina. Então, sempre, qualquer texto, a gente precisa saber para que eu estou escrevendo. Então, para que você possa usar uma linguagem adequada. Estabelecer a interlocução com o leitor, produzir afirmações de efeito. Então, essas são algumas das características do texto dissertativo. E como é um artigo de opinião, como eu falei, então você vai dar sua opinião. Você pode usar esses recursos como eu acredito, segundo o autor, tal, isso. Então, vai usando esses recursos, certo? Então, na aula de hoje nós iremos ver sobre esse tipo de texto. Aí depois nós temos uma proposta de produzir um texto dissertativo. E a proposta sobre a redação o tema é justo proibir o uso do celular na sala de aula? Aí, com base no seu conhecimento sobre a temática, escreva um artigo de opinião acerca do seguinte tema: o uso do celular em sala de aula, ferramenta de aprendizagem ou distração. Ou são os jovens que abusam e não conseguem compreender quanto ao uso do celular durante a aula. Lhes prejudicial. O que você pensa da proibição do celular em sala de aula? Então, você vai mais ou menos escrever respondendo esses questionamentos. Se você é a favor ou você é contra a proibição do uso do celular em sala de aula, certo? Aí vamos dar uma opinião sobre essa temática.